Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre cenários e tendências do mercado lácteo. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e convidamos aqui para falar sobre esse assunto o Marcelo Carvalho, ele que é fundador e CEO do Milk Point. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Natália, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje conversando sobre o mercado de leite. Muito bom ter você aqui, um expert no assunto, né, Marcelo? E eu também não tinha como não falar que para mim, pessoalmente, também é uma honra estar conversando com você, já que comecei minha carreira na AgriPoint, você me dando uma oportunidade, né? Então aprendi muito durante essa estadia que estive na AgriPoint. Então realmente é uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje, batendo esse papo, né, sobre uma questão de mercado. Muito obrigada mesmo pela sua vinda. Ah, legal, Natália. Para a gente também é uma super satisfação, né? Ver profissionais, às vezes, que entram no começo da carreira e ou ficam na empresa ou alçam outros voos. Então, fico muito feliz aí também do seu voo aí junto à CNA já de vários anos, né? Com sucesso. Parabéns aí, uma satisfação grande nossa também. Obrigada, Marcelo. Bom, mas vamos lá, né? Falar sobre esse mercado, até foi um pouco movimentado nesse ano de 2024. Então, para falar um pouco sobre o cenário do que ainda estamos vivendo nesse ano, né? Já estamos quase no meio do ano. Como que estão os resultados de produção, captação da oferta brasileira de lácteos e de leite de forma geral? O leite tem passado por momentos conturbados, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, a produção formal, né, do ano passado, ela cresceu quase 2,9%, né? Então é muito interessante isso num ano, né, complicado, preços em queda, importações em níveis recordes, ainda assim cresceu. Então o leite é uma atividade que você não consegue analisar sobre uma única lente, né? Alguém está crescendo, né? Alguém está saindo da atividade, alguém está tendo dificuldade, mas alguém está crescendo, né? E esse começo de ano, o primeiro trimestre teve um crescimento de 3,3%. Se a gente fizer a média diária, dá 2,2%, porque fevereiro teve um dia a mais. Então, a gente teve um crescimento um pouco menor, mas ainda assim, um crescimento significativo em relação ao ano passado, no começo do ano passado, uma base baixa, mas teve um crescimento. E, claro, agora no segundo trimestre, principalmente em função aí das questões do Sul, né, do Rio Grande do Sul, que tem um peso grande na captação, 15% da captação nacional, a gente deve ter aí crescimento bem menor, ou até uma retração aí nesse segundo trimestre, isso deve aparecer agora, tá? Mas vamos dizer assim, a gente voltou a ter um crescimento em linha com o que a gente teve no passado. Isso. E Marcelo, você citou no começo da sua fala a questão de aumento da produção, depois de importação e também redução de preços. Aí eu queria já entrar um pouco nesse assunto, de qual que é a sua avaliação? Assim, o mercado estava com resultado inferior de captação, né, em 2023, e aí um aumento significativo de importação que afetou os preços, comprometeu bastante a margem dos produtores, todos ficando com uma margem negativa, não conseguindo cobrir seu custo operacional, então uma situação difícil para o produtor. Mas o mercado de leite, de lácteos também, é um mercado que comumente importa, né? O volume importa, todo ano importamos um pouco de lácteos. Então, assim, como que você vê esses movimentos de produção e de aumento de captação, que acaba sendo bastante sensível também, né? E influência no preço e a questão da importação. Quem que vem primeiro, ovo ou a galinha? O preço começa o mercado recuar e já logo vem a importação, ou realmente os preços caem por conta da importação? A gente tem uma série de variáveis aí que acontecem. No Brasil, historicamente, ele não é competitivo internacionalmente, né? Em que pese o setor lácteo é um setor que tem suas particularidades, né? Nós temos o caso aqui dos vizinhos, né? Quer dizer, a Argentina, né, com as retenções de soja e milho que acabam, vamos dizer assim, reduzindo o custo desses alimentos para o produtor, né? Você tem outros países que têm, enfim, particularidades. Então, assim, o leite é uma coisa complicada globalmente, né?
O que tem acontecido com a gente, não é só depois da pandemia, isso veio antes, mas depois da pandemia se intensificou, é que os custos de produção, eles subiram mais, eles vêm subindo há mais de 10 anos, mais do que a inflação da economia, tá? Então, esse é um problema. Quer dizer, a gente ficou caro antes de ficar bom no leite, vamos dizer assim, tá? Então, os laticínios não conseguem repassar isso para o consumidor, né? Então, a gente fica numa situação em que, se os preços sobem muito, né, para compensar, né, o aumento de custos, a gente tem uma queda de consumo, de um lado, e a gente fica fragilizado em relação às importações. Então, para se ter uma ideia, o CPEA deve fechar junho aí com 2,70, 2,72 como preço médio, né, por litro de reais por litro de leite. O preço de equivalência do leite do Mercosul hoje é 2,45, mesmo com esse dólar nas alturas, né? Então, quer dizer, se começar a subir demais, você aumenta a entrada de leite do Mercosul, né? Então, esse é que é o grande problema que a gente tem. A maneira da gente resolver isso estruturalmente é a gente aumentar a tal da nossa competitividade média, né? A gente tem produtores muito competitivos, tem produtores que hoje têm vamos dizer, um padrão de custos e de eficiência compatível com os melhores produtores de outros países. Isso já existe aqui dentro. O problema é que isso não é a média ainda, né? E aí a nossa ineficiência média, pelas dificuldades de produtividade, enfim, de tudo que a gente conhece do leite, né? Está refletida nos preços, né? Se você derrubar muitos preços, você não consegue ter, vamos dizer, o aumento de produção ou, enfim, a saúde financeira dos produtores. Então, eu acho que são duas questões. Tem a questão conjuntural. O que é a questão conjuntural? Às vezes os custos sobem mais do que deveriam, como foi o caso da pós-pandemia com, né, soja, milho, etc., né? Às vezes tem alguma política econômica de algum país vizinho que afeta, às vezes tem a questão de preços internacionais, que foi um outro fator importante. A gente teve, nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, uma redução do papel da China como importadora, né? E isso afetou os preços internacionais. Às vezes você tem câmbio, né, como foi no ano passado, o câmbio caiu. Então, você tem fatores que afetam a atratividade das importações, mais ou menos. Mas aí você tem um fator que é um pano de fundo que existe, que é a tal da nossa eficiência, a nossa competitividade como setor, que é onde a gente, às vezes, deveria trabalhar de forma mais intensa. Eu vejo muita ação momentânea, mas eu vejo pouco ação de longo prazo para pensar realmente a eficiência da cadeia. Tá, a gente já vai falar um pouco mais sobre essa questão da eficiência, mas eu vou voltar para essa questão de conjuntura, né? 2024 ainda, falando de preços e custos que você citou aí. Então a gente veio daquele momento pós-pandemia, com elevação de custo significativa, e agora soja e milho caindo, né? Desde 2023, recuando ainda. Então eu queria, tanto a questão de importação que houve e de oferta, né, aumento da captação, isso influenciou no movimento de preço de 2024, e também como que você tem visto o resultado para o produtor, considerando que também tem tido um recuo, né, um recuo dos preços de insumos, mas não sei se no mesmo nível do recuo de preços do leite, ou se o leite está caindo um pouco mais, enfim, como que fica essa questão dos fundamentos que tem pautado o movimento de preços e de custos este ano? 2024 ele está com um comportamento inverso de 2023, né? O que aconteceu em 2023? A gente teve um primeiro semestre bastante bom, preços bastante interessantes para o leite, com custos em queda, né? Uma margem bem atrativa. E depois a gente teve um segundo semestre ruim, né? Preços caíram muito, né? Os custos até que ficaram controlados, mas os preços caíram muito. O segundo semestre foi um semestre ruim de rentabilidade para o setor de forma geral, né? O que está acontecendo nesse ano? O primeiro semestre ele está pior do que 2023, embora em recuperação, e a tendência é que a gente tenha um segundo semestre melhor, tá? Por quê? Pelo motivo que você falou dos custos de milho e soja, né, principalmente soja, tem uma perspectiva, né, de custos mais baixos aí, em relação ao ano passado, né, então isso ajuda muito, e preços em algum grau melhores do que o segundo semestre de 2023, né? A nossa estimativa é que a receita menos custo de alimentação no agregado do ano fique 5% melhor do que foi em 2023. Claro que isso você está trabalhando com projeções de preço, de custo, etc. Mas a tendência é essa, né?
E o interessante, ela foi 10% pior no primeiro semestre, né, e deve ser 22% melhor no segundo semestre. Tá? Então, é um ano que ele vai oferecer, tende a oferecer uma possibilidade de melhor rentabilidade para o produtor, se a gente considerar o segundo semestre que vem por aí. Quer dizer, o ponto aí é assim, o pior já passou. Sim. Agora, não dá para comemorar demais, porque a gente tem essa questão das importações, né, de um lado. Você entra agora num momento em que a produção da Argentina e do Uruguai tende a crescer. Tá? Então, a gente nunca pode ficar muito, né, vamos dizer assim, taxativo num cenário específico. E aí tem uma questão interna também. A gente está com desemprego em níveis bons, né, atividade econômica está interessante, consumo de derivados está interessante também, mas os preços no varejo começaram a subir e isso também tem um efeito. E existe toda uma incerteza econômica, política, etc., que acaba também podendo repercutir, né? Então, eu vejo que é um cenário que é um cenário interessante, não é maravilhoso, né? Mas toda vez que você tem um cenário maravilhoso, depois você tende a ter um cenário mais desastroso, né? Porque o cenário maravilhoso, ele implica em um estímulo grande de oferta, preços altos ao consumidor, etc, etc. E a gente acaba, então, tendo outro lado da moeda, a não ser que os preços internacionais subissem muito, né? E a gente ficasse, de certa forma, imune às importações e até querendo exportar, mas não é o cenário que está se delineando aí para os próximos 6 meses, 7 meses, não é isso que se está avaliando, embora 2025 a gente possa ter um cenário um pouco diferente de mercado internacional. Você falou do cenário maravilhoso, muito bom seria se a gente sempre olhasse, no caso, para a margem do produtor, né? A indústria quer olhar dela, mas do nosso aqui da CNA para a margem do produtor, mas é comum do mercado agro ver o cenário maravilhoso relacionado a um aumento de oferta. Sem dúvida, sem dúvida. E Marcelo, a gente não falou sobre consumo, mas depois a gente entra nesse assunto também, que você pincelou um pouco, a gente acaba focando muito em oferta, produção nacional, no caso do leite e importação, e esquece de falar que se tem um mercado um pouco mais aquecido na demanda, isso também é favorável, né? Independente desse cenário de oferta, é favorável para o setor e aí pode ter uma melhora nos níveis de preços, depois a gente entra nisso, mas já entramos na questão de tendência. Você falando aí dos próximos 6, 7 meses, um resultado um pouco melhor, podendo ficar um pouco mais animado comparado a 2023. Porém, ainda algumas incertezas. Você citou importação e a gente tem a questão climática também, né? A gente já estava num fim de El Niño. Tivemos esse desastre no Rio Grande do Sul, que nem estava muito previsto, também não sinalizando como se fosse um efeito de El Niño, então tem surpresas nesse sentido, que para o caso de leite influencia muito na questão da oferta de alimentação, né? E também em alguns casos da própria produção. E a gente tem uma previsão de chegada de laninha ainda em 2024. Uma probabilidade acima de 70%. De que ela chegue já, afete o Brasil, chegue já no início do segundo semestre. E aí eu queria ouvir um pouco a sua avaliação em relação a possíveis impactos que devem ser menores, provavelmente, na produção mesmo de leite, mas também nessa questão de oferta, já que o El Niño, o Laninha traz essa seca para a região sul, então a gente pode sim ainda ver um comprometimento da produção de grãos. Então eu queria ver a sua avaliação, o que vocês têm observado e mapeado em relação a um possível impacto climático na produção de leite. Os nossos modelos, quando você pega a produção nacional de leite, né, não tem correlação entre Laninha e El Niño com produção de leite brasileira, porque os efeitos são muito mais regionais, né? E assim como você falou, olha, seca no sul é uma questão, é um problema, né? Então pode ter esse impacto realmente, e o sul sai da chuva para a seca, né? A vida não está fácil. Por outro lado, você tende a ter mais água no Nordeste, né? E se a gente analisar o que vem acontecendo na região Nordeste, em 2012, o Nordeste representou 10,8% do leite brasileiro. O ano em 2022 foi 16,5%, né? Então, o Nordeste tem crescido na produção de leite, cresceu 2 bilhões e 200 milhões de litros em 10 anos, né? Foi praticamente o crescimento brasileiro nesse período. Então,
você tem efeitos, né? Às vezes os grãos do Centro-Oeste são favorecidos. Então, no geral, né, você tem uma compensação de uma região com outra, mas, claro, para o sul do país é um problema, é uma questão, e a gente não sabe exatamente como isso vai impactar justamente após um período muito catastrófico, né, cuja recuperação vai ser bastante lenta e incerta. E já olhando voltando naquele ponto que você tinha falado da situação do produtor rural, entrar um pouco na questão de políticas públicas e questões mais estratégicas para a cadeia produtiva como um todo, para melhorar essa perspectiva, né, para os produtores. O que você considera que seja relevante de ser trabalhado e mais estratégico, de médio e longo prazo, para que realmente a cadeia, de forma geral, consiga ter uma mudança e o seu desenvolvimento aí com uma alteração, né, uma virada de chave mais significativa? Eu acho que se a gente for olhar, né, as ações de mais longo prazo, a primeira ação que a gente tem que conseguir olhar, né, é como é que a gente melhora a produtividade, a eficiência, produtividade dos fatores, não só da vaca, mas da terra, do capital, do trabalho, etc., do leite médio brasileiro, né? Esse é o grande ponto, né? Então a gente tem o Mais Leite Saudável, o programa Mais Leite Saudável, que tem recursos para assistência técnica. Eu acho que o setor deveria pensar como é que a gente pode aumentar esses recursos, né? Então 5% hoje, será que dá para aumentar para 10% ou 15%? Continua sendo vantajoso para os laticínios e você coloca mais recursos, um recurso que está lá, para você melhorar essa velocidade de evolução do setor. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? E aí, claro, você vai focar muito nos produtores de porte pequeno e médio, enfim, tem toda uma questão aí relevante que tem que ser trabalhada, né? Eu acho que olhar a atração de investimentos para o setor é muito importante. Há produtores, né, ganhando dinheiro, há produtores investindo, né? Você pegar os top 100, que é uma parcela pequena do leite, tem crescido quase 10% ao ano, 7,5% ao ano nos últimos 10 anos, né? Mas o leite não é visto ainda como uma atividade tão atrativa como por exemplo, né, o agro exportador, né? Como é que a gente consegue atrair capital para o setor? Então, acho que esse é um ponto super importante que deveria ser trabalhado. Eu acho que a questão ambiental é super importante também. Eu vejo um potencial enorme do leite se beneficiar com integração de culturas, a questão de produção de energia, biogás, todas as questões de sustentabilidade. Para mim, criar programas que você melhore isso, facilite isso, intensifique isso é muito importante, né? Eu acho que a gente deveria estudar ferramentas de previsibilidade que você não tem hoje, né? Então, se você vai investir no leite, você não tem mercado futuro, você não tem contrato, né? Então, você está num ambiente em que, para você ficar, você tem que ter uma perspectiva de ter uma remuneração alta, senão você vai colocar o dinheiro numa atividade que tenha mais previsibilidade, que você consiga se proteger, fazer um hedge, etc, etc. Então, ferramentas de previsibilidade, né, e de proteção, não é preço fixo, não é preço mínimo, não é isso. Mas são ferramentas em que o produtor possa, vamos dizer assim, olhar o que o mercado espera para frente e tomar sua decisão estratégica ou econômica em função disso. A gente não tem, né? Tudo isso para dizer que eu acho que o que precisaria ser feito é gastar um tempo, né? O setor gastar um tempo para pensar mais o seu futuro. A gente vê alguns outros países fazendo isso já há algum tempo, né? Ou há muito tempo, e a gente está muito focado nas ações de curto prazo, né? Geralmente ligadas a questões de importação ou tributárias, como, né, foi o caso da questão do piso que eu fiz recentemente, que tem que ser trabalhados, obviamente, né? Mas eu acho que não pode ficar só nisso, né? E aí a gente tem as questões de coordenação da cadeia, né? São muitos produtores com interesses diversos, tá? Então, um produtor de 100 litros, 200 litros, ele é totalmente diferente de um produtor de 30 mil litros. Eles estão em mercados diferentes, com preços diferentes, né? Você tem 1.600 laticínios no Brasil. Então, como é que você coordena isso? Então, eu acho que falta realmente a gente conseguir pensar um pouco mais aonde a gente quer chegar e começar a pavimentar
esse caminho aí para o futuro. Acho que política pública e política setorial podiam ir por esses caminhos. Mas dá para ver que muitas delas estão relacionadas à gestão, né? Tanto a gestão de custos, para que o produtor consiga realmente ter um avanço ali no seu nível, né? Na sua eficiência produtiva, na gestão de riscos de preços. A gente sabe, você participa também de várias discussões para o desenvolvimento de um mercado futuro lácteo, que é muito relevante, né? Isso que você comentou, ter uma previsibilidade, acaba que é uma formação de preço, é um preço de referência. Além de ser um preço de referência, que já é algo muito positivo em qualquer mercado agro, é uma ferramenta para conseguir fazer uma venda futura e aí reduzir os seus riscos. Então, todos os pontos que você citou, acredito que são bastante relevantes, trabalhado por muitas cadeias, trabalhada pela cadeia do leite também, mas algo que tem que ter uma dedicação maior, como você disse, para que realmente consiga se avançar, né, em algum desses pontos de forma estratégica. Exato. O custo de você não ter esses instrumentos, você vai ter esse custo de não ter, né? O Henry Ford falava, né? Se você precisa de uma ferramenta e não compra, você vai acabar pagando por ela sem ter ela, né? Então é um pouco isso que eu acho que precisaria, né? Quer dizer, a gente precisaria, de fato, nos debruçarmos aí sobre esse ambiente institucional do setor, né? E ter mais colaboração, produção, indústria, e a indústria precisaria puxar mais isso também, eu acho, né? Para que a gente pudesse voltar a crescer e crescer com competitividade mais rapidamente e atingir o potencial que a gente tem como outras cadeias do agro. Até porque é uma cadeia muito relevante, né? Tá na mesa aí com tantos produtos, na mesa de todos os brasileiros, é um bem realmente necessário. E aí falando do custo de não ter, no caso de mercado futuro ou ferramenta de gestão, a gente já sabe que o setor paga, né? O produtor não tem previsibilidade nenhuma para poder vender a sua comercialização. Mas também tem outras questões que corroboram com pontos que você colocou de evolução desse produtor, enfim, para ele melhorar o seu nível na produção. A gente já vê, a tecnologia ela está no agro, né, de forma geral, em todas as cadeias. O agro conseguindo resultados de produtividade baseado em tecnologia. E agora tem tecnologia, automação, inteligência artificial entrando também no mercado lácteo. Alguns produtores que já começam a testar e ver a sua eficiência e outros que ainda precisam evoluir com assistência técnica, enfim. Mas eu queria ouvir um pouco de você, do que você tem acompanhado e como que você vê essa questão toda, bem de tecnologia, de inteligência artificial, dessas soluções, ferramentas de gestão que estão chegando no setor, mas a gente está falando de um setor que tem uma boa parcela, a maioria da sua parcela, por pequenos produtores. E a gente vê sim que a maioria dessas soluções ainda são para grandes culturas e para um perfil maior de produção. Então eu queria que você falasse um pouco disso, da sua visão, como que você avalia, né, tudo isso chegando e o que poderia ser feito também pelo setor para que ele participasse e tivesse incluído aí nessa nova rodada de evolução tecnológica. Essa é uma questão importante porque essa questão da digitalização ela pode representar um fosso tecnológico importante entre produtores que têm e produtores que não têm, né? E o que você falou é verdade, quer dizer, o empreendedor ele vai desenvolver soluções para os mercados que ele vai conseguir vender mais facilmente, né? Então, se a gente pegar no agro, por exemplo, como um todo, as soluções para agricultura exportadora, né, soja, eventualmente, né, soja, milho, algodão, cana, eventualmente, né, quer dizer, são soluções que os produtores, são mercados que os empreendedores vão desenvolver com mais apetite, porque são mercados maiores e mais facilmente atingíveis, né, você vende para um produtor de 20 mil, 30 mil hectares, você resolveu uma parte do seu problema, né, e no caso do leite, a mesma coisa, né, as soluções são em grande parte, não todas, mas são voltadas para o produtor que tem, né, o porte para pagar, para gerar escala naquilo e para usar as ferramentas, né? Então esse é um desafio adicional para o produtor de menor porte. Eu acho que aí tem um papel muito importante, eventualmente de cooperativas, né? Então tem o pessoal, por exemplo, da CCGL fazendo um trabalho muito interessante lá, né, na Cotrijal, Cotribá, outras também, de fomentar, né, a digitalização de produtores familiares, né? Tem o próprio Senar, né, a gente tem contato, até vamos abordar isso no Interleite Brasil agora em Goiânia, 14 e 15 de agosto, né, o Senar Goiás vai trazer lá o que eles estão fazendo para o produtor de menor porte, né? Então eu acho muito importante
para esse produtor que essas entidades, né, ou empresas, né, cooperativas, etc., façam essa ponte para que se chegue na última milha, vamos dizer assim, que é você de fato conseguir chegar no produtor, porque não é uma coisa trivial você chegar nesse produtor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a ferramenta ela precisa facilitar. Qualquer tecnologia, né, ela não tem valor em si, né? Ela vai gerar ela vai oferecer uma solução, né? Então ela precisa ser fácil de usar, né? No caso do produtor de menor porte, eu vejo os assistentes, né? Quer dizer, você falar, olha, essa vaca aqui vai olhar que ela não está bem hoje, né? O próprio Ordenha Robótica, né, que no Brasil tem crescido, é um equipamento que não é barato, né, mas ele faz o quê? Ele facilita a vida do produtor, tá? Então, eu acho que assim, ferramentas que vão facilitar a vida do produtor, vão dar uma informação para ele que ou ele não tem, ou ele vai custar caro para ele obter, nem que seja tempo dele, que é uma coisa super importante para o produtor que está lá executando a tarefa, né? E principalmente tecnologias que vão dizer o que ele precisa fazer. Porque não adianta você jogar um monte de dado para o produtor e falar, ó, tá aqui esse monte de dado, né? E agora se vira para analisar. Não, o sistema, talvez através de algoritmos, etc, ele tem que falar, olha, você tem que prestar atenção nisso aqui. Tá? Teve um slide que eu vi uma vez de um produtor argentino, né, o Christian Chavassa, que é um grande produtor. Ele falou o seguinte, olha, a tecnologia de informação é o seguinte, eu tenho 2.000 vacas na minha fazenda e ela me mostra que eu tenho que tomar cuidado de 30 hoje. As outras 1.970, tá tudo bem com elas, mas tem 30 que eu tenho que olhar. Então nós estamos falando aqui de foco, de aumento de eficiência, e para um produtor de porte menor, isso é fundamental, porque ele precisa gerenciar bem o tempo dele, até porque ele não tem, né, como contratar um monte de gente para fazer isso. Então, eu vejo essa possibilidade, né, mas a tecnologia tem que ser fácil de usar. Sim, hoje o que essas soluções fazem é exatamente isso, como o exemplo que você deu, né, Marcelo? É olhar um todo, ela conseguir realmente olhar o todo e dar as especificidades que precisam ser trabalhadas. O seu exemplo foi muito bom. Agora a gente imagina um produtor que ainda não tem muita familiaridade, às vezes não faz o seu controle de custos e fazer uma transição para uma tecnologia que, mesmo sendo simples, dá um resultado. É um salto, mas isso precisa ser trabalhado realmente. E aí você deu um outro exemplo do Senar, do sistema FAEG, que realmente tem várias iniciativas lá no Hub de startups com soluções para os produtores de leite, soluções bem simples, assim, para qualquer porte de produtor. Então foi um ponto bem interessante que você colocou aí e lembrou. Bom, Marcelo, já chegamos ao final do nosso episódio. Muito obrigada pela sua participação, por trazer essas informações atuais e essa perspectiva, né, para os produtores, principalmente de leite, uma visão global do mercado. Obrigada por estar aqui com a gente. Aproveita, deixa a sua palavra final e também um convite, né? O Milk Point hoje é um portal, hoje não, sempre foi, mas um portal que tem muita informação de mercado para quem não conhece. Quem está nos ouvindo até aqui já deve, e é do mercado lácteo, já deve conhecer, mas a gente também tem outros ouvintes de olho aí no agro de forma geral e que não conhecem, então fique à vontade para a sua palavra final e para o convite para o pessoal conhecer um pouco mais o Milk Point. Então, obrigado, Natália. É um prazer meu estar aqui, né, compartilhando informações, batendo esse papo com você aqui, participando do projeto da CNA, do Senar, né? A minha palavra final é o seguinte: o leite é a atividade hoje no agro brasileiro que está passando pela maior transformação. Talvez até porque outras já passaram, né? E o leite está passando por uma grande transformação. Um exemplo que a gente tem aí são os compost barns, por exemplo, né? Os investimentos feitos nisso. Isso gera uma cadeia, gera um perfil de produção muito diferente de 15 anos atrás, né? Então, o que eu vejo como fundamental é acompanhar essa transformação, né? Você sendo produtor, o que precisa acontecer no seu negócio para você participar desse movimento e ser protagonista lá na frente? Acho que esse é a grande questão. Nós falamos de gestão, aplicação correta de tecnologia, eficiência dos fatores de produção, né? Gestão financeira, né? O produtor hoje ele está captando mais dinheiro, está investindo mais, então a gestão financeira, a educação financeira passa a ser algo crítico.
Então, eu acho que são todos os fatores aí que estão hoje participando dessa cadeia, e mais do que nunca, a gente precisa olhar para isso e tentar se atualizar, tentar buscar auxílio, tentar se preparar, porque o leite daqui a 10, 15 anos ele vai ser bastante diferente do que era 10, 15 anos atrás. É isso que eu posso dizer. Tá certo. Bom, obrigada mais uma vez, então, Marcelo, pela sua participação. E vocês que ficaram com a gente até aqui, ou no canal de áudio no Spotify, ou no YouTube, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.